Fala, meu povo lindo! Mais uma aula aqui no canal. Nós vamos falar sobre os tipos de terrenos que existem nesse mundão, mundo afora, no Brasil, no seu estado, na sua cidade. E por que você precisa saber os tipos de terreno? Porque existe um que você vai gastar bem mais se você não souber os conhecimentos que eu vou te passar nessa aula aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, eu sou o professor Posse. Aqui no canal eu ensino como investir no mercado imobiliário, dando um ênfase em imóveis que não têm documentação. É por isso que o nome é Professor Posse. Mas aqui nesse canal nós também vamos abordar sobre imóveis legalizados, imóveis que possuem RGI, para que você possa investir ou construir a casa dos seus sonhos. Então vem comigo. Sem mais delongas, o primeiro terreno é o plano. Esse é o tipo de terreno perfeito para qualquer um, aquele que vai investir e aquele que vai construir pela primeira vez. Porque um terreno plano ele é perfeito, você vai construir de acordo com o seu projeto, você não vai ter nenhum imprevisto que vai comprometer o seu dinheiro. Esse é sem dúvidas o terreno perfeito, mas eu quero dar ênfase aqui para os outros dois seguintes. Vamos lá, o segundo terreno que existe é o aclive. Aclive é aquele terreno que sobe. Aqui nesse exemplo, olha aqui onde é que o carro está, no nível da rua e o terreno ele vai subindo. Esse tipo de terreno você vai ter duas opções. A primeira você pode terraplanar. O que é isso, professor? O que significa terraplanar? Quer dizer que você vai contratar uma empresa para limpar embaixo, para tirar barro, para tirar terra, para o terreno ficar plano. Então, em um terreno aclive, você tem essa opção de deixar ele plano, dependendo também da geografia do terreno, se tem pedra ou não, se não tem pedra. E você tem a segunda opção, que é construir, ou seja, você tem que adaptar o seu projeto no próprio terreno. Não existe nenhum, vou repetir, não existe nenhum risco você construir direto em um terreno que é aclive, um terreno que sobe. Você só vai ter que adaptar o seu projeto de acordo com o terreno. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui de novo. Nível da rua. A casa, ela pode ser feita a fundação aqui, ó, nesse vão aqui, e ser construída aqui em cima, não tem problema nenhum. E aqui nessa subida você pode botar uma escada, enfim. Então, se você está construindo pela primeira vez, claro que o recomendado é sempre o terreno plano, porque é mais fácil de construir. Mas um terreno aclive, se você seguir essas dicas, você vai ter essas duas opções que eu te disse. Ou você torna ele plano, ou você constrói de acordo com o próprio terreno. Não tem problema nenhum. Você não vai gastar nem a mais nem a menos. E o último terreno que eu quero falar de hoje, que na verdade só existem 3 tipos de terreno, é o que você precisa tomar cuidado, que é o tão temido terreno em declive. Por que esse terreno ele pode acabar com o seu dinheiro se você não tiver conhecimentos, principalmente se for sua primeira construção? Vamos lá, pessoal. Aqui nesse exemplo, olha onde é que está a rua. E o terreno declive ele desce. Então, se ele desce, você vai ter algumas complicações aqui. Por que se gasta muito mais com o terreno declive? Porque você vai ter que fazer fundações. Você vai ter que colocar fundações aqui, nesse exemplo do próprio desenho, para poder nivelar com o nível da rua. Vê se você conseguiu entender. Esse amarelo aqui é o terreno. A terra vai descendo. Então, você teria que botar fundações aqui embaixo para a casa poder ficar nivelado com a rua. E é por isso que alguns engenheiros, alguns estudiosos e até construtores mesmo sabem que um terreno declive você vai gastar um orçamento muito mais do que o previsto. Então, se o seu projeto ele vai gastar 300 mil reais na sua casa, você pode separar aí mais 20% para a fundação. Ah, professor, mas eu posso construir uma casa lá embaixo? Pode, não tem problema nenhum, mas isso também vai depender muito da sua região, tá bom? Porque se você constrói uma casa lá embaixo no declive, você tem que tomar cuidado com chuva, com alagamento. Não vai ser uma casa, como é que eu vou te dizer? Uma casa funcional, porque você vai ter uma escada para descer para sua casa, uma escada para subir. Então ele pode comprometer sim o conforto do seu projeto, o conforto da sua casa, do seu investimento e pode ser chato. Se você for construir para morar, vai ser chato você botar o carro. Imagina, você botar o carro lá em cima, aí para ir para casa você desce, escada pra caramba. Aí você para fazer mercado você vai ter que subir escada, descer escada. E é por isso que a maioria das pessoas que compram esse tipo de terreno gastam com a fundação para ficar no nível da rua. E aí você gasta mais por isso, tá bom? Essa aula foi muito simples. Obrigado por você que viu. Se você está gostando dessa ideia de falar sobre imóveis, eu vou falar de uma forma muito tranquila. Se inscreve aqui no canal. Eu vou estar falando também sobre tipos de solo, construir kitnet, receber aluguel, construir casa para vender. Tudo isso aqui no canal, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. São os 3 tipos de terreno. Então, se você quer construir sua casa dos sonhos,
você tem que se atentar a tudo isso que eu te falei. E se você é investidor, também precisa saber sobre como não comprometer o orçamento do seu investimento. Aqui foi o professor e até a próxima aula. Tchau, tchau.